Então, os meus pais moravam nos Estados Unidos, né? O meu pai era um agricultor e ele amava a fazenda. E ele nos contava como assim ele passava o dia todo no seu trator, trabalhando, mas aí quando ele voltava para casa, enquanto ele estava voltando para casa no seu trator, ele ouvia a voz de Deus. E Deus falava para ele assim: filho, você tem tudo que você sempre quis na vida. Mas e as milhares e milhares de pessoas que moram além do mar, que nunca ouviram falar do meu amor e estão morrendo e indo para o inferno? E aquilo começou a incomodar o meu pai. Ele sabia que Deus estava o chamando para ser um missionário. Naquele tempo, a nossa igreja lá nos Estados Unidos não tinha muita visão missionária. Mas o meu pai sempre foi um homem muito submisso, então ele foi com os pastores e conversou com eles sobre o chamado dele. Então eles só não iam comprometer financeiramente. Mas o meu pai, então naquele tempo, quando eles se prepararam mesmo para viajar e pensar mesmo em missões, ele estava pesquisando aonde poderia ir. Naquele tempo tinha propaganda na televisão que aqui no Brasil tinha terra barata à venda. E ele pensou assim, talvez eu vou ser igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo trabalhava, fazia tendas para se manter como missionário. Então meu pai pensou, então eu posso fazer isso lá no Brasil. E foi assim, então, que ele escolheu o Brasil, né? Não foi uma grande visão de Brasil ou uma voz de Deus, não. Foi simplesmente pela necessidade, porque ele sabia que ele tinha que suprir as necessidades da sua família. Então, foi assim que ele escolheu vir para o Brasil. Se prepararam, naquele tempo eles já tinham 3 filhos, a minha irmã mais velha, a Ângela, que tinha 7 anos, aí o Lucas, que tinha 6 anos, e o Timóteo tinha 1 aninho. E a minha mãe estava grávida de mim. Agora, isso, 65 anos atrás, eles não tinham ultrassom, minha mãe não sabia em que ponto ela estava na gravidez. Mas ela pensou assim, eu prefiro viajar grávida do que com uma criança de 1 ano e também um bebê recém-nascido. Então, eles planejaram para que eu nascesse, então, aqui no Brasil. Aí, então, começaram a viagem, foram até Miami, onde eles iam pegar o avião. Só naquela tarde, bem antes, no próximo dia eles iam pegar o avião de manhã. Naquela tarde, antes, a minha mãe começou a sentir dor. Aí meu pai ficou desesperado, não conhecia ninguém em Miami. Aí ele foi atrás de um médico, encontrou um médico, o médico examinou a minha mãe e falou assim, olha, esse bebê não vai esperar vocês chegarem no Brasil. Até porque naquele tempo não tinha avião a jato, né? Era hélice e levava de Miami até onde eles vinham para o Brasil, levava 30 horas. Então, justamente durante naquela madrugada, no mesmo dia em que eles iam pegar o avião para vir para o Brasil pela primeira vez, eu nasci lá em Miami. Acabei atrapalhando as viagens deles, por causa tinha que ter passaporte, visto, essas coisas todas. Mas a minha avó era de uma família muito rica, né? A mãe da minha mãe. E ela estava com eles lá, e ela tinha uma casa na Flórida, onde eles passavam o inverno, porque o inverno no norte era muito, muito frio, então eles tinham essa casa lá na Flórida. Então meus pais ficaram lá por quase 2 meses antes de vir para o Brasil. Mas eu quero ainda contar uma história sobre o meu nascimento. Quando meu pai foi pagar o médico pelo meu nascimento, o médico não cobrou nada. E aquilo para o meu pai foi assim uma confirmação tão grande que ele estava na vontade de Deus, porque ele estava vindo totalmente pela fé e sem apoio financeiro nenhum. Assim, ele tinha as suas reservas, ele tinha a sua fazenda que tinha alugado, tinha essas coisas, mas assim, ele vinha mesmo pela fé
Então, com essa grande despesa não esperada no meio do caminho, e aí quando o médico não cobrou nada, então para o meu pai foi uma confirmação muito grande, né, de que Deus ia prover. E realmente, né, quando a visão é de Deus, a provisão também sempre é de Deus, né? Deus sempre provém. Então, aí eles vieram, quando eu tinha quase 2 meses de idade, foram primeiro para Campinas, moramos lá um pouco mais de 1 ano, onde meus pais, então, estudaram o português. E de lá, então, mudaram para Belo Horizonte para começar mesmo a obra missionária. E o meu pai sentiu que o que ele deveria fazer era plantar igrejas, porque assim, a Bíblia, a grande comissão é de fazer discípulos de todas as nações. Mas se você ajudar alguém a conhecer Jesus, mas para fazer discípulo dele, né, é importante a plantação de igreja, porque é na igreja que então você vai poder estar ajudando esses discípulos a crescerem, a se multiplicarem, e nós valorizamos tanto a igreja local. Então, e foi isso justamente que o apóstolo Paulo também fazia. O meu pai pegou o exemplo do apóstolo Paulo para aprender como então plantar igrejas. E ele viu que o apóstolo Paulo, ele muitas vezes chegava numa comunidade, numa cidade, e ele ia para uma praça pública e começava a pregar. E aí de lá, se as pessoas se convertiam, então aí começava, né, nas casas daquelas pessoas. Então, o meu pai, naquele tempo, ele comprou um projetor para mostrar os filmes sobre a vida de Jesus. Então, foi assim que ele começava, então, os cultos. Ele avisava para todo mundo, olha, nós vamos mostrar aqui um filme sobre a vida de Jesus. Aí, durante o filme, ele dava uma paradinha e pregava o evangelho e falava, olha, se você quiser oração para qualquer coisa, para cura, para libertação, para problemas familiares, problemas financeiros e também para receber Jesus como seu Senhor e Salvador, assim que terminar o filme, venha aqui conosco até o projetor. Aí então, quando terminava o filme, reunia aquelas pessoas ao redor do projetor e ele então orava com elas, e onde elas recebiam Jesus, as pessoas que recebiam Jesus, ele pegava o nome e o endereço delas, e aí durante a semana já ia na casa delas, visitando e fazendo aquele acompanhamento. E assim, então, ele via a casa de alguém que gostaria de ter, né, um culto na sua casa e começavam. Hoje em dia a gente chama de célula, ou life group, ou, né, grupo familiar, mas naquele tempo a gente não tinha esses nomes, mas realmente era o começo de uma igreja naquela casa. Então assim, né, crescia a membresia lá naquela própria casa até que precisassem então de algum prédio para poder reunirem.